Bom dia, alegria estarmos reunidos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como cantamos, pagou um preço tão caro, tão grandioso, para termos comunhão com Deus, para estarmos adorando ao Senhor, para termos certeza de salvação e de vida eterna. Você tem andado com Jesus? Essa é a pergunta que nós estamos meditando já há 2 domingos. Na verdade, 2 domingos antes da assembleia que tivemos domingo passado. Todo dia nós devemos caminhar com Jesus. Às vezes esquecemos disso, mas todo dia devemos andar com Jesus na nossa mente, nas nossas reflexões, em oração, em todo momento. Jesus não é só para o domingo, na verdade, o Senhor Jesus é para todo dia, para todos os momentos. Tem o Evangelho de Lucas que nós estamos estudando os domingos pela manhã, já estamos chegando no final do Evangelho de Lucas, é Lucas capítulo 24. E essa história nos fala dos 2 discípulos que estavam andando com Jesus no caminho para Emaús e não sabiam que era Jesus. Eles não perceberam que era Jesus, o Jesus ressurreto. E como eles não puderam perceber? Mas na verdade muitos não perceberam que era Jesus. Maria, ela confundiu Jesus com o jardineiro que cuidava ali do local do sepulcro, mesmo tendo andado com Jesus. Será que Jesus mudou muito na ressurreição? Certamente não. Até porque Jesus mostra para os apóstolos posteriormente a marca dos cravos, ou seja, ficou a cicatriz ali, mesmo Jesus após a ressurreição. Mas eles não perceberam que era Jesus ali. O Senhor Jesus, nesse caminho de 10 a 11 quilômetros de Jerusalém para essa cidade chamada Emaús, priorizou alguns temas que nós temos observado aqui. Primeiro, Jesus continuou o discipulado com aqueles 2 discípulos. Discípulos que viram o cenário da prisão, do sofrimento, da crucificação de Jesus e da ressurreição. Eles souberam dos relatos ali, mas na cabeça deles tudo acabou. Jesus morreu. A turma diz que ele ressuscitou, mas cadê? Vamos voltar para Emaús, vamos voltar para a nossa vida, né? Acabou essa aventura de seguir Jesus na cabeça deles, mas Jesus reforçou o discipulado deles. Depois o Senhor Jesus Cristo pregou para eles e ensinou a palavra de Deus no Antigo Testamento, o que Moisés e os profetas falavam a respeito dele, o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja como é importante ler o Antigo Testamento. Às vezes nós não damos muita atenção ao Antigo Testamento, talvez porque a linguagem esteja muito longe da nossa. Mas Jesus pregou para aqueles 2 discípulos tudo o que era dito sobre ele no Antigo Testamento. Então tem muita coisa sobre Jesus no Antigo Testamento. E então, talvez 5 quilômetros, 8 quilômetros daquela viagem, Jesus pregando para eles. Foi uma pregação extensa, falou de todo o Antigo Testamento. Quando a gente vai para o seminário, a gente estuda que você não deve pregar de Gênesis a Apocalipse, né? Mas Jesus pregou de Gênesis a Malaquias aqui, falou tudo o que podia para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E uma coisa muito importante disso, que nós já estudamos nesse texto, é que mesmo Jesus tendo ressuscitado, qual foi a autoridade que ele convocou ali para falar que ele era o Messias, que ele era Deus e que ele tinha ressuscitado? A própria Bíblia, a Bíblia deles, o Antigo Testamento. Muitos crentes na modernidade querem ver o poder de Deus, querem ver os milagres de Deus, e Deus tem poder e Deus faz milagres, só que eles querem ver assim um raio cair do céu, né? Eles querem ver um terremoto, ou querem ver uma pessoa ressuscitando. Jesus, para aqueles 2 discípulos, não fez nenhum sinal sobrenatural, pregou a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Deus nos confiou esse poder também, para, assim como Jesus, nós preguemos a palavra do Senhor. Não só o Antigo, agora o Antigo e o Novo, porque é esta palavra que transforma vidas. Não é outra coisa, é a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus e ela transforma. Olha, se a Bíblia não transformar, ninguém mais consegue.
Entende? Não tem outra forma. Às vezes algumas pessoas acham que tem, mas não há. Não tem ser humano que consiga. Tem que ser pela palavra. E, obviamente, Deus agindo, o Espírito Santo de Deus agindo na vida das pessoas. E hoje nós vamos perceber uma última parte, a última parte dessa história maravilhosa. Mas antes, vamos ler do verso 13 para relembrar e chegarmos nos últimos versículos que nós vamos observar hoje pela manhã. Os últimos versículos dessa história dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus pregou tudo que a palavra de Deus falava sobre ele. E então, a partir do verso 28, é o texto que nós vamos estudar hoje. E antes de ler esse texto, esse tópico é uma pergunta. O seu coração arde quando você ouve as palavras de Jesus? É nisso que você deve pensar nesse período agora. O seu coração queima quando você ouve a palavra de Deus? Há uma diferença? Ou será que todo domingo é só o ritual? É um ritual, outro ritual. E vamos vivendo nestes rituais, às vezes frios para alguns, gelados do ar-condicionado, né? Ou será que mesmo no frio do ar-condicionado o seu coração queima ao ouvir as palavras de Jesus? Leiamos o verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então eles chegaram em Emaús, como nós lemos na história. Jesus ia caminho reto, e eles o convidaram: fica conosco, fica aqui, né? Está escuro, tarde, e Jesus decidiu ficar. Todo esse tempo, eles não reconheceram que Jesus era o Messias ressurreto ali. Por quê? Só tem um entendimento, incredulidade. Eles voltaram para a casa deles, eles deixaram a obra, eles descansaram e relaxaram e disseram:
não tem mais obra, não tem mais o evangelho que Jesus estava pregando, ele não é o Messias. Veja que eles falaram dos relatos. As mulheres disseram que viram, mas os apóstolos deram credibilidade ao relato das mulheres, mas não viram, e a gente vai ver que o relato de que os apóstolos veem Jesus é depois desse. E então eles ficaram incrédulos se realmente Jesus havia ressuscitado. Voltaram para casa, voltar à vida como um deles. Ou seja, eles abandonaram, em um certo sentido, a confiança nas palavras de Jesus. Isso acontece com muitas pessoas na modernidade, muitos crentes da modernidade se esfriam, abandonam o caminho de Jesus. Não acredito que são crentes, mas por que se esfriam? Porque talvez deixaram de ter um coração aquecido pela palavra de Deus. Irmãos, é uma característica dos crentes. Os crentes em Jesus, eles amam a palavra do Senhor. Por que nós temos o costume de ler um capítulo da Bíblia sempre nos cultos aos domingos? Porque só a leitura da Bíblia, mesmo sem explicação nenhuma, ela já é muito importante, ela é especial. Da mesma forma, quando formos ler a Bíblia no nosso lar, temos que ler de modo especial. A gente não pode ler a Bíblia de qualquer jeito, tem que ler a Bíblia para entender. Eu leio vários livros de qualquer jeito, com música, sem música, de toda forma, mas para ler a Bíblia, eu tenho que ler prestando muita atenção, porque é muito especial. E cada leitura da Bíblia, mesmo que você já tenha lido 20 vezes, 30 vezes o mesmo texto, certamente aquele texto vai fazer significado na sua vida. Por quê? O texto não muda, mas você mudou. Não é verdade? Todo ano você muda, e eu mudo também. A gente vai morrendo um pouquinho mais, ficando mais experiente um pouquinho. Então, uma coisa é eu ler esse texto da Bíblia hoje, no dia 4 de julho de 2021. Outra coisa é eu ler esse texto ano que vem. O texto é o mesmo, mas hoje eu estou com uma cabeça para entender algo desse texto. Ano que vem eu vou estar com outra cabeça para entender a mesma coisa e algo mais desse texto. Não quer dizer que a gente vai entender coisa diferente, mas quer dizer que nós sempre precisamos ter um coração que arde diante da Escritura. E então, aqueles discípulos estavam incrédulos com relação a Jesus ter ressuscitado, mas Jesus não desistiu deles, andou com eles, esses 10 a 11 quilômetros. Hoje também não é diferente. O Senhor Jesus anda conosco, Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Somos muito frágeis, a nossa fé não é tão fortalecida quanto nós pensamos, e às vezes titubeamos, duvidamos, lemos na Bíblia, mas não cremos como deveríamos crer. Por quê? É porque, infelizmente, ainda somos pecadores e titubeamos na fé. Mas Jesus foi com eles, eles constrangeram Jesus e Jesus ficou ali aquela noite. Lembre-se disso, o Senhor Jesus está conosco. Embora não vejamos Jesus, Ele não nos abandona de forma nenhuma. Pode parecer que você está só, mas não está. O Senhor está conosco todos os dias, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, em Lucas 24, verso 30, aconteceu que estavam à mesa tomando ele pão, abençoou e partiu e lhes deu. Então se lhe abriram os olhos. Esses discípulos devem ter participado de alguma celebração da ceia, ou ouviram da ceia que foi celebrada ali no cenáculo com os 12, e eles lembraram Jesus partindo, por o jeito de Jesus partir o pão ali, naquele momento, dando graças naquela refeição. O pão naquela época era como se fosse uma pizza, não era a mesma coisa, é claro, mas era parecido, né? Um pão grande, mais murcho, e Jesus ali partiu o pão com a mão. E então, na hora, os olhos abriram, eles reconheceram, mas Jesus sumiu. Veja que Jesus, ele some e aparece rapidamente, né? Em outros lugares, nessa forma, no Jesus ressurreto, Jesus glorificado. Se nós vamos ser a semelhança de Jesus, talvez sejamos assim também, né? No novo céu e nova terra, vamos desaparecer e aparecer em vários locais do planeta. Olha que economia com transporte, não é verdade? Vamos poder visitar todos os lugares. Não, mas a gente ri, mas veja, como eu gostaria de conhecer a Austrália, mas é longe demais, e o dinheiro e tudo, né? Nunca vou conhecer a Austrália.
mas o novo céu e na nova terra, nem sei se vai ter Austrália, acho que não vai ter, porque não vai ter mar, né? O mar não existirá mais, né? Vai ser mais terra e rios, mas o fato, sei que nem Manaus, terra e rios, né? Ou como a Mesopotâmia ali, mas o fato é que nós vamos, se formos exatamente como é descrito Jesus aqui após a ressurreição, nós poderemos aparecer e desaparecer. Isso aqui é uma suposição, obviamente, né? É possível que seja assim? Por que Jesus desapareceu? Ele cumpriu a missão, não é? No momento em que eles enxergaram Jesus novamente, parece que foi naquele momento que a fé deles voltou, recobraram a força espiritual na vida deles, enxergando Jesus ali ressurreto, é que eles se animaram. E veja o comentário que eles fizeram. Veja que quando nós o ouvíamos, nosso coração ardia. Então, ao longo do caminho, o coração deles foi mudando. Foram, 5 quilômetros, 8 quilômetros, ouvindo pregação. Quanto dá 8 quilômetros a pé? 3 horas? Não sei, chutando aqui. 3 horas de caminhada, para quem caminha devagar, para quem caminha rápido, talvez 2 horas. 2 horas ouvindo Jesus pregando para eles sobre o Antigo Testamento. O que foi que aqueceu o coração deles? Pregação da palavra de Deus. Pode ser que às vezes a gente fica meio desanimado na pregação porque as cadeiras são duras e porque a gente fica quietinho. Podemos usar o método de Jesus. Eu vou pregando e os irmãos andando. E a gente sai até a beira-mar e volta. Já pensaram nisso? Daqui para a beira-mar, não sei se está 10 quilômetros, acho que não, mas a gente dobra, né? E aí, o microfone, o pastor Jaime carrega a caixa de som, que ele é do ministério da música, então ele carrega a caixa. E o microfone aqui, né, e a gente vai. Aí eu duvido alguém dormir, né? Também duvido prestar atenção. Aí todo mundo cansado. Mas aqui era Jesus e só 2, e eles estavam caminhando ali, e o coração deles aqueceu. Perceba que Jesus desapareceu porque a missão ali foi cumprida, né? Cumpriu-se a missão, e então aqueles discípulos, eles entenderam que Jesus realmente havia ressuscitado, eles creram naquilo. Olha o verso 32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, o coração deles ardia, literalmente aqui queimava. Já sentiu o coração queimar? Não é a azia, que às vezes a turma confunde, mas é algo diferente, é uma metáfora, o coração queimando, algo incomoda, né? Algo mostra o nosso pecado, mas a Bíblia mostra o nosso pecado, mas ao mesmo tempo, a mesma palavra nos consola do nosso pecado e nos fortalece, nos anima. A Bíblia diz, é difícil viver em santidade, mas a Bíblia diz, vale a pena e muito viver em santidade. Deus é santo e Ele requer que nós sejamos santos também, e dá o temor e tremor, porque o Senhor é todo poderoso e maravilhoso, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos diz, mas você vai conseguir, se depender do Espírito Santo de Deus que está com você. A promessa de Jesus está conosco todos os dias. Então é isso que Deus quer. Vão haver as dificuldades, mas é muito melhor andar neste caminho com Jesus do que você esquecer de Jesus, deixar Jesus só para o domingo, não parar de refletir sobre as lições do Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Acontece às vezes um fenômeno triste. Na conversão, os crentes, coração queimando de alegria por Deus. Aí parece que os anos vão passando e vai esfriando, esfriando. Às vezes, quase sempre, é porque o crente tirou o olhar do Senhor Jesus Cristo e colocou o olhar nos homens. Aí o coração esfria. A igreja perde o sentido. Quando eu tiro o olhar de Jesus e coloco nos homens, a igreja perde o sentido. Aí nós passamos mais a olhar para os pecados dos outros, não é nem para o nosso próprio pecado. Passamos mais a olhar para o pecado dos outros e criticar os outros e criticar tudo. E não olhamos para o Senhor, para as promessas de Deus, para Jesus conosco, o Espírito Santo nos fortalecendo. E isso que eu estou dizendo é a receita para o desastre. E a receita para a incredulidade, que é o pior mal que existe, é um crente descrer nas promessas de Deus. E este mal está todos os dias diante de nós,
porque isso está no nosso coração. Assim como Deus disse lá para Caim: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. O nosso pecado jaz à porta também, está em nós. É essa incredulidade latente dentro de nós, e nós temos que dominá-la. Nós temos que crer mais no Senhor, crer no método de Deus. Está tudo aqui na Bíblia, irmãos. Está tudo aqui revelado por Deus. É o plano para viver, é um mapa para nos conduzirmos. Não precisamos de nada mais do que a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E temos tudo isso. Mas muitas vezes deixamos de andar com Jesus e caímos naquela incredulidade. Não estou dizendo que deixamos de ser crentes ou perdemos a salvação. Estou dizendo que às vezes nos distanciamos de Deus. E Deus está de braços abertos para nós. Sempre. Deus sempre vai aceitar um coração arrependido e quebrantado. Um espírito quebrantado e contrito. Nós é que somos o problema, que às vezes nos afastamos do Senhor. E então eles sentiam esse arder do coração. E o que fez o coração queimar? Novamente, a pregação da palavra de Deus. Esse é o método de Deus. Não há outro método. Não importa se é num prédio como esse, se é debaixo de uma árvore, se é numa escola, se é numa quadra. O que importa é que a palavra de Deus tem que ser pregada, e é ela que nos dá vida, obviamente porque fala de Jesus que nos dá vida e do Espírito Santo. Olha então, Lucas 24, 44 ao 47. Isso aconteceu também, a gente vai estudar esse texto mais à frente, mas isso aconteceu também com os apóstolos, quando Jesus chegou lá diante deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Jesus está dizendo: eu falei para vocês, antes da ressurreição, e eu estou reafirmando. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. Isso aqui Jesus já tinha pregado, isso aqui já foi anunciado no Antigo Testamento. Jesus está pregando novamente e mostrando, eu falei isso para vocês. Olhe, façam uma retrospectiva do Evangelho de Lucas rapidamente aí na sua cabeça. Esses homens, e aqui Jesus está falando aos apóstolos, ele falou na nossa história principal aos discípulos de Emaús, que também viram os sinais e milagres de Jesus. Esses apóstolos viram Jesus andar sobre as águas, viram Jesus curar um cego de nascença, viram Jesus ressuscitar mortos, viram uma fila de pessoas doentes e Jesus curando, expulsando demônios, legiões de demônios. Viram milagres nunca antes feitos. Isso produziu fé neles, fé inabalável. Percebe? Esses sinais foram importantes. Foram importantes para autenticar, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que Jesus era o Messias, o Salvador. Estes sinais foram importantes principalmente para isso, e para as multidões virem ouvir a pregação de Jesus, embora muitos vieram com outra intenção. Em João 6, a multidão veio porque queria o pão, porque Jesus multiplicou o pão, outro milagre que Jesus fez. Incontáveis milagres, mas o que produziu fé nos discípulos de Emaús e nos apóstolos, pregação da palavra de Deus, e foi Jesus pregando. Entende, irmãos? É por isso que na igreja, nas igrejas hoje, a ênfase é proclamar a mensagem do Senhor. Esta palavra é o nutriente para que o Espírito Santo nos fortaleça e nós sejamos crentes corajosos, destemidos, para pregar o Evangelho no meio das trevas, porque todo dia nós nos defrontamos, nos confrontamos com as trevas ao nosso redor. É ou não é verdade? Todo dia. Ou é no trabalho, às vezes é na própria família, na rua, na vizinhança, todo canto. E nós temos que enfrentar as trevas, não com agressão, não com julgamentos às vezes,
mas com o amor do Senhor Jesus Cristo, pregando o evangelho da salvação, anunciando o arrependimento de pecados e a conversão para a vida eterna no nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que vamos vencer. Essa é a vitória da Igreja de Cristo, é proclamar a mensagem do evangelho aos perdidos para a glória de Deus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Jesus usou esse método depois da ressurreição, ensinando a Escritura aos discípulos de Emaús, ensinando a Escritura aos apóstolos. O efeito foi um coração que queima com a palavra de Deus. Toda vez que você vier ao culto, peça isso a Deus. Se eu quero ir para esse culto, prestar um culto ao Senhor, mas não para eu sair satisfeito somente, mas eu quero que meu coração queime diante da palavra do Senhor. Eu não vou ficar prestando atenção na homilética do pastor, na exegese do pastor, em coisas nesse sentido. Eu quero prestar atenção na mensagem da Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo vai me convencer aqui, e eu quero ser convencido, essa é a sua oração, para que eu seja transformado. Precisamos ser transformados. Não estamos completos. O Senhor não terminou a obra em nós. E nós temos que buscar essa transformação. Ela não vem naturalmente. Os discípulos de Emaús viveram essa incredulidade. Não devemos condená-los. Quantos de nós não passaram por momentos de incredulidade, no meio das dificuldades? Mas devemos aprender com o Senhor Jesus Cristo. Pedir a Jesus, Senhor, faz o mesmo comigo. Em breve nós vamos pregar alguns textos do Antigo Testamento que ninguém gosta de ler. Mas é bom fazer isso, porque esses textos também falam do Senhor Jesus e da glória de Deus. Vamos orar para que o nosso coração queime também. Saiamos revigorados. Vejamos o poder de Deus na nossa vida. E é assim que a igreja vai glorificar o Senhor. Essa verdade de que a palavra de Deus queima o nosso coração, ela foi pregada em todo o Antigo Testamento. E eu quero destacar só 3 versículos que nos lembram disso, do Salmo 119. Salmo 119, que é um salmo todo dedicado à palavra de Deus. É o maior dos salmos ali. Salmo 119, verso 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Prazer na palavra de Deus. Decreto aqui é um termo para a lei do Senhor. Vou ter prazer na vontade de Deus, escrita, revelada. Faço análise. Você tem prazer em quê? Eu tenho prazer em assistir futebol. Eu não estou te condenando, estou dizendo que é pecado. Só quero que você pense. E o prazer da palavra? Tem? Vixe, não como o jogo de futebol. Então o que é que você faz? Ora, Senhor, coloca no meu coração o prazer pela tua palavra, mais do que pelo jogo de futebol. Isso é um exemplo. Pode ser pelo videogame. Ninguém chama mais videogame, né, hoje. Mas pode ser pelo joguinho lá. Pode ser qualquer outra coisa que você tem na sua vida. Ore a Deus para ter esse prazer. Esse é o desejo do salmista. Salmo 119, verso 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. Os testemunhos aqui, palavra de Deus, revelação de Deus. São o meu prazer. Então vamos criar, esse prazer não vem natural, porque a gente é pecador. Mas temos tudo para ter a palavra do Senhor como nosso prazer na vida. E vamos ter bons conselheiros. A Bíblia é o nosso conselheiro. E o Salmo 119, verso 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Então, todo crente tem que pensar dessa forma. A palavra do Senhor ser o nosso prazer. Amar a palavra de Deus mais do que as outras coisas ao nosso redor. E assim, o nosso coração também vai participar desse fenômeno. Vai aparecer esse efeito sobrenatural. Ele vai queimar ao ler a palavra. Já imaginou você na sua casa, só você e sua Bíblia, e você maravilhado com o que você está lendo ali? Já passou por isso? Pois é. É isso que nós precisamos. E é isso que nós devemos buscar. Isso não é só para os espirituais. Isso não existe. Isso é para todo crente em Jesus. Basta você pedir a Deus, suplicar.
para que a palavra de Deus queime no seu coração. Mas não ficou só nessa emoção, fruto do ensino de Jesus. Jesus pregando o Antigo Testamento, não ficou só nessa emoção. Houve uma atitude. Veja que a palavra de Deus mudou a vida daqueles discípulos, os discípulos de Emaús, e houve uma atitude. Qual foi a atitude? Lucas 24, verso 33. E na mesma hora, Jesus desapareceu, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Ou seja, vamos retomar a obra. Jesus ressuscitou, vamos voltar para o caminho. Eles acabaram de chegar, tinham partido o pão, acho que mal deu tempo de comer. Voltaram os 11 quilômetros de volta para Jerusalém. Vamos continuar. A palavra de Deus pregada por Jesus trouxe efeito. Só haverá mudança prática na sua vida. Você vai ser um homem ou uma mulher de oração, um homem ou uma mulher que prega a palavra, que sustenta a obra missionária, que é um adorador, que presta um culto a Deus de modo que agrada a Deus. Quando você lê na Bíblia, o que é o mais importante e o que você tem que fazer como servo do Senhor e filho e filha de Deus. Porque a Bíblia é quem quebra a incredulidade da nossa mente e coração. Não havendo Bíblia, você vai continuar na incredulidade. Ninguém opera milagre, só o Senhor, e a partir da palavra de Deus. Houve um milagre na vida desses discípulos, saíram da incredulidade, pregação de Jesus durante horas ali, e eles voltaram para o caminho, fazer a obra de Deus. É possível que depois da sua conversão, o tempo foi passando, e você olhou mais para a vida dos pecadores do que para a vida de Jesus, revelada nos evangelhos, na Bíblia Sagrada. É possível você tenha se desanimado da carreira cristã. É possível você tenha se desanimado da peregrinação. Somos peregrinos, é uma carreira. E ela termina quando Deus nos chama ou quando Ele vier nos buscar. O crente, ele não tira férias, né? Ele está sempre trabalhando, pregando, testemunhando, discipulando, ajudando ali, com o intuito de proclamar a mensagem de salvação. Entende? É possível que na sua peregrinação você desanimou. E esse desânimo é porque nós deixamos de olhar para Deus. Porque quem olha para o Senhor e olhar para Deus é o quê? Para ser muito claro, é ler a Bíblia. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo e entendemos que tudo que fazemos é para o Senhor, para a glória de Deus, do Senhor Jesus Cristo também, na capacitação do Espírito Santo, então nós não vamos esmorecer, nós não vamos desanimar, mesmo com perseguições. Por quê? Porque é o Senhor que nos sustenta. A pregação trouxe efeito, eles voltaram para Jerusalém e se reuniram aos outros para continuar a obra de pregação do Evangelho. Verso 34, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então eles deram um relato deles. Verso 35, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Veja que o partir do pão, o jeito de Jesus que fez com que eles recobrassem o entendimento e até a fé. E o verso 36, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Então Jesus, você imagina, Jesus aparecendo ali naquele momento. Mas isso nós vamos ver no outro domingo. Interessante que Lucas, quando finaliza esse evangelho, ele escreve o volume 2, Atos dos Apóstolos, que significa o quê? Como estes discípulos proclamaram essa mensagem de salvação por todo o mundo, baseado no discipulado, no treinamento do Senhor Jesus Cristo ali com eles. Que o Senhor esteja nos abençoando a estarmos sempre andando com Jesus, não esperando certos sinais sobrenaturais que hoje até deixaram de existir mais, mas nos fiando, confiando na revelação de Deus que é a Bíblia Sagrada. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que de modo tão maravilhoso nos ensina. Faz, ó Deus, também com que o nosso coração arda, queime de alegria, de satisfação, de contentamento, ao ouvir e ler a Tua palavra, e que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado nas nossas vidas.
Não nos deixe, ó Pai, sermos guiados por nossas próprias emoções, que nos traem e que muitas vezes são pecaminosas. Capacita-nos a termos a objetividade da Tua Escritura e a sermos fiéis ao Senhor mediante a Tua Palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.